A primeira questão que eu lançava, mantemos a ordem de resposta, começando pela Wanda, mas lançava uma mesma questão para todas. Faz sentido hoje em dia falar em cotas só na política ou até falar em cotas, ou faz sentido olharmos para outros setores, como sejam o mundo empresarial, o mundo sindical, o mundo das associações representativas das várias profissões, portanto, o mundo das entidades que de alguma forma têm utilidade pública e podermos também falar em cotas. Segunda questão, conciliação do trabalho com a vida familiar. É um problema exclusivo das mulheres ou cada vez mais temos que também ensinar os homens a conciliar o trabalho com a vida familiar e com as suas responsabilidades? Wanda. Muito obrigado, Sr. Moderador, e eu antes de responder, acho que ficaram aqui no ar algumas questões que, do meu ponto de vista, pelo menos, não houve uma resposta perfeitamente direta e que eu acho que merecia também ser aprofundada nesta nova ronda. Uma das questões que ficou, se quiserem, um bocadinho para trás e que eu me permito comentar, foram, aliás, duas questões levantadas pela Elsa Paes e que eu acho que são interessantes e ajudam-nos a, de facto, se tentarmos encontrar caminhos, as respostas serão importantes. Uma tem a ver com a sobrevivência das mulheres em contextos negativos. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer quando as mulheres estão, de facto, isoladas num universo masculino. Lembrando uma questão muito simples, é que sempre que somos submetidas a exames, ficamos em primeiro, ficamos à frente. O problema é nos contextos onde não há exames, como os sindicatos e como os partidos. E é por isso que nos sindicatos e nos partidos temos de facto uma fraca representatividade. Portanto, esta é uma questão, do meu ponto de vista, essencial, em que as mulheres, porque estão isoladas, e depois já lá irei exatamente porque é que é importante, para já definir o que é que nós entendemos por liderança e depois o contexto em que nos mexemos. E de facto, quando nós estamos isoladas, é muitíssimo complicado e, digamos, o impulso natural de sobrevivência leva uma mulher ou um homem, dependente dos contextos, de facto, se quiserem ter a absorverem quase por osmose o contexto que lhes é favorável. Pronto, e portanto isto leva a que uma mulher que está completamente isolada, nomeadamente quadro de uma empresa numa administração em que são todos homens menos ela, leva possivelmente, não quer dizer que seja obrigatório, mas a tendência é para seguir a linha orientadora e isso obviamente afasta, digamos, do seu papel. Portanto, esta é uma questão que eu acho que é fundamental. A outra questão que eu gostava de deixar aqui é a questão da polivalência das mulheres. A Elsa também abordou, embora de uma maneira mais superficial, ela voltará a isso com certeza, mas que é, digamos, eu pessoalmente acho que nós entendemos como natural que a liderança seja masculina e não, portanto, não a questionamos, também achamos que é natural as mulheres serem polivalentes. E somos. É, obviamente, porque o contexto social e cultural onde nos mexemos nos obriga a isso. Mas eu pergunto, se vocês conhecem
eu não digo muitos, mas alguns homens que sejam, de facto, os educadores, que sejam os militantes sindicais, que sejam militantes partidários, que cuidem dos filhos, que cuidem dos pais, etc. Que sejam bons quadros numa empresa, que ocupem lugares profissionalmente de relevo, etc. Não existem, e mulheres, existem, de facto, é verdade. Portanto, nós temos... Obrigaram-nos a desenvolver determinadas capacidades que eu acho, pessoalmente, que a sociedade não as aproveita como devia ser. Falaram aqui de uma questão que é óbvia, que é a questão de qualquer erro ou qualquer lapso que uma pessoa possa cometer do ponto de vista individual. Se for um homem, é individual. É o João, ou é o Manel, ou é o Joaquim. Se for uma mulher, são todas as mulheres. Se uma pessoa vai a guiar, isto é o caso mais comum, não me admira, claro, é uma mulher que está ao volante, claro, disparate, claro. Portanto, isto é perigosíssimo, de facto, porque... se quiserem, envenena completamente qualquer abordagem mais equitativa. Aliás, eu lembro-me, eu sou do tempo em que as mulheres na banca não atendiam clientes. Talvez vocês achem uma coisa absurda, mas até porque eu acho que nós temos muita capacidade para lidar com pessoas, mas as mulheres não podiam atender clientes. Portanto, as mulheres iam para a retaguarda e os homens atendiam os clientes. E quando nós desempenhávamos as nossas funções com brio, como havia muitas mulheres, enfim, não havia muitas mulheres na banca, mas as que estavam, não digo que todas fôssemos ótimas, porque isso também é óbvio que é uma parangona que não serve, mas a verdade é que havia ótimas profissionais, como havia ótimos profissionais. E então era assim, você é tão boa a trabalhar que até parece um homem. Isto é verdade. Não vos estou a contar uma anedota, estou-vos a contar uma coisa que se passou numa secção onde eu trabalhava. E, portanto, há de facto, não podemos negar que tem havido uma evolução extraordinariamente positiva. E quando eu falei no início de como é importante o meio e as pessoas, de facto, não estarem isoladas, eu gostava de vos dar aqui nota de uma coisa que me aconteceu há uns anos atrás. Tive também o prazer enorme de me convidarem para um 8 de março aqui no Sindicato dos Bancários. Tinham passado 20 anos da Constituição do Grão. E eu resolvi fazer uma coisa que foi ir aos meus escritos do início e ver 20 anos depois o que é que se tinha passado. E, de facto, constatei que a evolução era muito grande, mas que os problemas tinham ficado exatamente nos mesmos. Os problemas que existiam, do ponto de vista da nossa participação, etc., eram, em 85, iguais em 2005. Havia uma diferença de grau. E eu então pus-me a fazer uma pesquisa na net, como é que um jovem que vai saber algumas coisas sobre o mundo que o rodeia e o papel das mulheres, que ideia é que terá de nós, mulheres? Qual é, digamos, a nossa capacidade e o nosso poder, não tenhamos medo dos nomes, como é que é o nosso poder, de facto, relativamente a determinadas imagens? E então é muito curioso. Então é assim... alguns exemplos só para vocês terem uma ideia. Nos 100 mais famosos de todos os tempos, há 5 mulheres. Entre elas, e depois os exemplos que há, quer dizer, a Marilyn e a Shirley Temple. Pronto. E a Thatcher, esqueci-me, é a terceira. E a Thatcher. Não pus todas. Nas 100 personalidades mais influentes da história, quantas mulheres há? Atenção, há 2. A Isabel I de Castela, mas acompanhada do marido, não fosse ela estar sozinha, e a Isabel II de Inglaterra. Bom,
Bom, mas agora vamos descer à terra, estamos em Portugal, uma publicação do Expresso sobre os 100 portugueses que moldaram o século XX. Muito bem. Quantas mulheres? 11% de mulheres. E juro-vos uma coisa, não vos digo quem são porque tenho vergonha. Não digo quem são porque tenho vergonha. E que quem quiser faz a busca e vai lá ver. Continuando, os top 10 most famous people do MIT. Pronto, vamos ver. Em 2005, nem uma mulher. Nem uma mulher. Voltei a fazer a mesma pesquisa agora, para estar aqui convosco, uma mulher, a Princesa Diana. Bom, e portanto, isto dá a ideia, um jovem que vá, obviamente, fazer esta pesquisa, de qual é o papel das mulheres na sociedade e o que é que elas têm contribuído, não é? Bom, a questão que nós ainda não abordámos, mas que tem alguma graça se calhar fazermos, é o que é liderar. Vamos lá ver, se a gente tem o mesmo conceito de liderar. Eu devo dizer que se fosse homem, que felizmente não sou, liderar é dirigir, é comandar, não é? É um pouco isto, liderar é... No nosso caso, eu prefiro dizer que a capacidade de liderança é uma capacidade de elevar os outros, é uma capacidade de conduzir as pessoas coletivamente para aquilo que é um objetivo do grupo. Pronto. E ainda uma última coisa sobre isto, eu já lá vou às cotas para dizer ao Pedro que eu perdi 2 votações, uma nos sindicatos bancários, no célebre período do PREC, e outra na UGT. Perdi-as em congressos, a da UGT e numa reunião daquelas movimentadas Assembleias Gerais, de que praticamente já ninguém se lembra aqui a não ser eu, mas de qualquer maneira que eram muitíssimo tumultuosas. E eu lembrei-me, em nome da igualdade, de fazer uma coisa que era achar que as mulheres se deviam reformar mais tarde, ou seja, que os homens e mulheres se deviam reformar com a mesma idade. Até porque, tendo carreiras mais curtas, como muitas vezes acontecia, estava a prejudicar, de facto, digamos, o rendimento final das mulheres e as pensões e o montante que iriam depois receber. Bem, vocês não queiram saber o que foi. Fui derrotada, não, eu não fui derrotada, eu fui arrasada. Pronto. A segunda questão, e vou às cotas, é uma questão que a UGT, que sempre, de facto, há uma questão que é preciso dizer, é na UGT, é na CGTP, é em qualquer, pelo menos as sindicais que eu conheço é assim. A Lina deu o exemplo da Confederação Europeia de Sindicatos, mas as organizações de topo têm sempre, digamos, percentagens bastante mais equitativas e equilibradas do que as organizações sindicais, no nosso caso as portuguesas. E a UGT sempre, de facto, teve um cuidado extremo em rumar e ter uma orientação estratégica para a parceria, no meu tempo, o Executivo era constituído por 4 homens e 4 mulheres. E, portanto, eu não esqueço isto, foi João Proença que assim decidiu, e obviamente, escolhendo a sua equipa, escolheu as pessoas, e, portanto, eu cheguei ao Congresso e achei que as cotas, como eu entendo que as cotas devem ser, que é para não isolarem as mulheres e para deixarem que o contexto em que elas se mexem seja um contexto mais equilibrado, é óbvio que é um instrumento transitório, deve ser um instrumento transitório até se atingir um determinado patamar. Fui derrotada, sabem por quem? Grande parte pelas mulheres delegadas, obviamente, que nem sequer quiseram subscrever a proposta que eu levei e apresentei ao Congresso. Finalmente, uma questão controversa que o Pedro lançou, que ninguém pegou, porque é complicada de se pegar, digamos em bom português, que é, será que as mulheres
não querem a liderança, às vezes. E eu diria que é verdade. Eu acho que elas às vezes não querem a liderança, mas não querem a liderança por uma razão muito simples. Não querem a liderança não é porque... deixa-me abrir um parênteses. A Helena Roseta dizia uma coisa que há uns anos que era mais do que evidente, não é? As mulheres muitas vezes satisfazem-se com o fazer. E, portanto, acham que o poder é quase incomodativo, têm uma relação com o poder que não é uma relação muito, se quiserem, muito natural. Acham que o poder é assim uma coisa um bocado suja, um bocado que não interessa. É mau, esta postura, do meu ponto de vista, é errada, porque só com poder, o poder não é mau em si, a utilização do poder é que pode ser. E, portanto, isto leva a que nós, muitas vezes, nós mulheres, tivéssemos descurado, digamos, inclusivamente, a nossa valorização pessoal e a capacidade que cada uma tem de se impor num determinado ambiente. E, portanto, quando me perguntam, francamente, Pedro, se sim ou não há mulheres que não querem a liderança, eu dir-te-ei sim, há mulheres que não querem a liderança porque não foram, de facto, programadas, passo o termo, para terem essa preparação para assumir determinadas responsabilidades. E já agora, mesmo para terminar, só uma coisa, é curioso, e agora com os sindicatos, é curioso que eu, que entrei para a banca em 65, nessa altura, ser dirigente de um sindicato, havia mais mulheres, sabem porquê? Havia mais mulheres. A grande desgraça aconteceu com o 25 de Abril. É chato dizer isto, não é? Mas é verdade. Porquê? Porque antes do 25 de Abril era perigoso estar num sindicato. Era perigoso assumir funções sindicais, era perigoso ir aos locais de trabalho, era perigoso fazer o trabalho sindical. E, portanto, o que é que acontecia? Até dava jeito que também houvesse umas mulheres capazes de pegar e ir para a frente. Veio o 25 de Abril e foi o assalto ao poder pelos homens, sobre isso não tenho dúvida nenhuma, foi o assalto ao poder descarado, nas organizações sindicais. E por aqui me fico. Muito obrigada. Muito obrigado, Wanda.